De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h20, você participa sempre pelas nossas redes sociais, programa Dito e Feito, América TV.vivax e também pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 11 98384 1466. A temperatura no momento aqui em Pinheiro, São Paulo, é de 24 graus. A mínima prevista para hoje é de 15, minha gente. Eu tenho horror ao frio, né? É bom para você que tem um pezinho para esquentar. Quem não tem, arará, e coloca umas 4 edredom, entendeu? E pede ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que apareça logo alguém. Bom, mas isso é uma outra história, viu? Brincadeiras à parte. É com muito prazer que eu recebo nesta tarde a minha querida amiga psicóloga Maria Luísa Lima, que fala conosco a respeito de propósito. Boa tarde, Maria Luísa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, melhor agora, com a sua energia de sempre, com meu axé, com sua baianidade na gosto, alegria de não viver, é? vibrando altíssimo. Com certeza, vibração total, velocidade creu. Sensacional. Bom, vamos falar a respeito de propósito, né? Tem muita gente que está na vida e está achando que está a passeio, está turistando, qualquer coisa do tipo. E a gente sabe que viver é uma experiência maravilhosa, sobretudo aqui na Terra, né? Porque a gente tem muitas possibilidades de crescimento emocional, espiritual e psicológico, que é o que muitos de nós não temos, né? Esse amadurecimento psicológico. Então a gente termina achando que as coisas acontecem porque tem que acontecer e na realidade não é assim. Nós temos que nos colocar diante da vida e compreender qual é o chamado da vida para a gente. Queria que você falasse a respeito do propósito. Simbora, meu rei. Viver com propósito é viver com sentido. Então, assim, muitas pessoas acreditam que esteja relacionado à parte profissional. Ah, eu preciso encontrar um trabalho que eu ame e aí eu vou viver de férias. E não é isso. Tem uma relação com uma vida que você viva com sentido. Então, as tuas ações são seguidas com a tua essência, com a tua alma. E esse propósito, ele não é um único, exclusivo propósito do começo ao final da tua vida. Ao longo da tua vida, esse propósito também pode ir se modificando. Isso que é interessante. Agora, de cara eu já vou chocar quem está nos assistindo. Nós não achamos o nosso propósito. Você acredita, Fábio? Eu acredito. Não achamos o propósito? Eu acredito, porque aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida pode não ser. Como você bem colocou, a vida ela é mutável, ela é orgânica. A gente o tempo todo está mudando. O nosso humor muda, a gente oscila, né? Tem hora que a gente está feliz, tem hora que uma comida nos faz ficar super radiantes, com aquele sabor, com aquela essência, e tem hora que ela já não mais nos serve naquele sentido. Mas na verdade, isso que você falou é verdadeiro. A energia psíquica ela não é estática, a gente não pode esperar uma coisa, né, do começo linear ao final. Exatamente. Mas não achamos o propósito por quê? Porque o propósito nos acha. Sempre. Porque o reflexo daquilo que nos acontece fora sempre diz respeito a um sentido que nós conseguimos encontrar dentro da gente. Então, é muito ampla essa discussão a respeito do propósito, porque assim, da onde que vem a busca pelo propósito? A busca por um norte na nossa vida. Por que eu busco viver uma vida com sentido? Eu vou contar aqui uma historinha. Desde que nós nascemos, né, que nós somos crianças, onde nós temos a nossa espontaneidade, a nossa liberdade na nossa vida, onde a gente se sente realmente conectado com a nossa essência, geralmente quando a gente se sente mais sendo a gente mesmo, mais vivo, mais conectado com a nossa essência. E aí, no decorrer da vida, começam a vir as contingências de obrigação, aquelas regrinhas, obedeça, não faça assim. Você fica engessado. Completamente engessado. E aí é justamente, né, dessa obrigação em ser a pessoa ideal que nós vamos perdendo a nossa espontaneidade, a nossa fluidez, a nossa naturalidade. Então, muitas vezes, a gente acaba crescendo com
com aquela ideia de ser a pessoa ideal para atender às necessidades no mundo e não necessariamente contemplar a nossa essência. Por isso, talvez se explique que algumas pessoas, quando tomam uma cerveja, uma bebida alcoólica, elas terminam sendo mais felizes, se liberam daquele padrão que a gente está acostumado, né? Por exemplo, outro dia eu vi o Beto totalmente, quase estava subindo em cima da mesa, chacoalhando a camisa. Eu pensei assim, será que esse é o verdadeiro Beto ou é aquele que trabalha lá atrás das câmeras? Serão couraças, né? Jesus, eu queria um dia que a gente tivesse o poder de filmar as caras que ele faz ali atrás. Pois é. Mas olha, o álcool... Porque de verdade, o álcool desinibe. Ele desinibe a pessoa, então ela termina saindo daquela bolha. Da censura. Exato. Então, assim, às vezes a pessoa é muito mais divertida, muito mais alegre pra gente conviver quando ela bebe do que quando ela tá sóbria. Porque ela é um purgante, fazendo aquele papel, né, da pessoa correta, da pessoa certinha, não sei o quê. Né? É um horror. Eu não gosto de gente assim. Não, com Quer certeza. mandar... ia falar até uma palavra. Quer mandar, manda. Entendeu? Eu acho que é bacana isso, quando você de verdade percebe. Tem um CD que foi lançado para o Dia das Mães, tem narrativas da Fernanda Montenegro. E uma das narrativas que a Fernanda Montenegro fala é que o palavrão, ele não é palavrão quando você fala ele de uma maneira natural, quando você não quer... Por exemplo, se eu olhar para o Beto e falar seu isso, aí eu estou ofendendo ele. Aí realmente é um palavrão. Agora, quando está dentro de um contexto... Não tem uma intenção. Exato. Aí ele termina sendo algo natural e que já faz parte, inclusive, da nossa língua portuguesa. É uma realidade, as pessoas podem torcer o nariz, mas é uma verdade. Né? Tem alguns palavrões que as pessoas falam que é palavrão, mas que já fazem parte do cotidiano, não para ofender o outro, mas para dentro de um contexto de uma linguística que é fundamental do português, né? Que a gente se identifica. Né? Por exemplo, rapariga. Rapariga aqui no Brasil tem um contexto, principalmente no Sudeste. Lá no Norte e Nordeste tem outro, em Portugal tem outro. Então a gente consegue compreender a língua portuguesa de uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Quando as pessoas terminam bebendo, elas às vezes, e eu não estou falando nem incentivando ninguém a beber, se for dirigir não beba, se for beber não dirija. O que eu quero dizer é assim, é que às vezes a gente percebe dentro desse propósito que você falou de ser você, de ser o natural, que a maioria de nós não atinge isso. Quando a gente é criança, a criança ela olha, ela não gosta, ela fala e tudo mais. Mas aí o pai, a mãe ou os tutores terminam doutrinando ela. Não pode falar que não gostou. Reprimindo. Aí você começa a criar aquelas regrinhas malditas e você vai ficando criando uma cebola, cheio de cascas. E aí você tá lá no meio, cadê você? Aquela coisa assim. E às vezes você precisa de uma válvula de escape para você ser quem você é. Perfeito, exatamente. Tem um livro, você deve conhecer esse livro, do Prem Baba, que se chama Propósito, a coragem de ser quem somos. Exatamente o que você falou. Porque a gente só consegue a conexão da vida com sentido quando a gente consegue encontrar o sentido na conexão com a nossa essência. Sim. Por isso que eu fiz essa brincadeira de que nós não achamos o nosso propósito. O propósito é que nos encontra, porque ele é o reflexo desse movimento interno. Então, assim, pensando nesse norte, nessa busca que nós fazemos, tem algumas perguntas aqui que eu posso lançar para as pessoas criarem reflexões e provocações para se colocar numa vida com mais sentido. Olha que interessante. A primeira de todas sabe aqueles teus amigos, aquelas pessoas mais próximas? O que elas costumam validar, elogiar, falar de positivo a seu respeito? De que forma que você marcou a vida delas? Porque o propósito, ele não está simplesmente... Ligado a você. Eu tô aqui para me fazer feliz. Não, é algo que você faz que impacta a vida das pessoas. É o legado que você deixa quando você passa. Nossa, esse Fábio tá impossível. Você vai falar... Pai Fábio de Ogum, ele acerta tudo. Oxalá mesmo. Pai Fábio de Oxalá, ele adivinha as coisas. Você sabe que eu zoava brincando? Eu falava na outra emissora que eu era o pai Fabinho de Oxalá, porque de verdade eu gosto muito de verdade. Não, é que eu penso, você fala, é uma coisa que... Temos conexão. Super conexão. Mas é isso mesmo, tem uma relação com um legado. Então, o que eu faço que no sentido está dando sentido para a minha vida?
Então, essa primeira reflexão é interessante, né? O que eu costumo ouvir de positivo das pessoas que me conhecem. Às vezes vem naquelas histórias, sabe? Que você se encontra com os teus amigos e eles sempre lembram de algo que você fez Que é foi bacana. marcante. É isso mesmo. Uma outra reflexão é um exercício, na verdade. Pega um caderno, um bom e velho caderno, e escreva ali o que você acredita que seja o seu propósito hoje. Porque muitas vezes você está esperando uma grande missão, uma grande coisa, mas essa questão de se direcionar para o tempo presente ajuda a gente a se situar no que a gente precisa fazer agora. Então, nesse momento, o que você acredita que você precisa cumprir na sua vida? Escreva livremente. Engraçado, esse exercício da escrita parece ser uma coisa bobinha, Não mas é? abre ambiente para que o seu Você inconsciente trabalha, inclusive, a projete. programação neurolinguística. Totalmente. Vem muita coisa do inconsciente quando você começa a escrever, é um baita de um recurso expressivo. Inclusive, falando de espiritualidade, a nossa glândula epiteliar, que é a nossa parabólica com o espiritual, que fica no centro do nosso cérebro, ela que é a conexão com Deus, com Buda, Oxalá, como você queira chamar. Então é importante, quando você estuda a espiritualidade, você compreender que a escrita, tanto que tem as psicografias, que vêm justamente através dessa conexão espiritual. É muito bacana. Olha, quero que a nossa produção, por favor, traga uma pessoa... Cadê a Márcia Luz? Que eu estou esperando a Márcia Luz aqui, que eu acho maravilhosa para a gente falar a respeito de tantas coisas. Eu tenho umas pessoas interessantes para indicar, depois a gente Pode conversa. indicar para a produção depois. Vamos para outra reflexão. Bora. Então, outro exercício interessante é você fazer, assim, uma tela mental de progressão e se imaginar lá na frente da tua vida. Como que você gostaria de olhar para trás e se sentir orgulhoso da vida que você teve? Como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que cruzaram com o seu caminho? Uma outra forma de viver isso, né, essa experiência faz de conta que você é meio tétrico, mas é real. Imagina a tua lápide. O que você gostaria que estivesse escrito na tua lápide quando você se for? Aqui jaz Fábio Paixão, como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Porque quando você falou sobre legado, é exatamente isso, é o que a gente vai deixar nas pessoas de uma vida que a gente viveu com sentido. Você não passou por passar, né, Fábio? Com certeza. Não é como eu falei para vocês de casa, no começo, inclusive. Quando a gente termina vivendo essa experiência, tendo consciência, né, da vida que a gente merece, de tudo que a gente pode viver aqui, de aprender, que a única coisa que a gente leva não é o carro, a casa, a moto, nada disso. O que a gente leva realmente são as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso conhecimento, para aqueles que acreditam como eu que a vida é eterna. Então a gente termina multiplicando e replicando isso e deixando para as pessoas alguma coisa. Mas é verdade. Lindo. Olha, Fábio, me inspirando até no seu discurso, tem algo que eu costumo falar bastante no consultório, que é assim, dentro desse olhar até espiritualista, de que nós não somos seres humanos Sim. em uma experiência humana, mas não, seres humanos em uma experiência espiritual, mas seres espirituais uma experiência humana. Experiência humana, quando a gente entende que cada alma, cada ser veio aqui para uma missão única, a gente entende a força do nosso propósito. Então, cada pessoa é codificada com uma missão. Eu gosto de dar esse exemplo. Se você pegar um Jeep com tração nas 4 rodas, é um desperdício deixar esse Jeep ali andando no asfalto, porque a função dele é fazer trilha, ir para o barro. E aí, se você pegar um carro clássico, rebaixado, que tem um bom desempenho no asfalto, você pegar esse carro e colocar ele para fazer trilha também não vai ser bom. Então, dessa forma, a gente consegue entender que cada pessoa vem aqui para viver de acordo com aquilo que veio na programação dessa alma, que vai auxiliar, né, esse espírito em evolução acima de tudo, a encontrar aquilo que ele precisa para que ele fique cada vez mais evoluído. Já que o Fábio gosta de espiritualidade, ele me provocou aqui, inclusive no próximo programa falaremos sobre lei da atração.
Esse assunto de espiritualidade, ele me fascina muito, porque não importa, né, se a pessoa acredita em Deus, em Oxalá, na força cósmica superior ou no éter. Vamos falar Deus porque ele é assim mais conhecido. Deus é o amor dentro da gente. Então, quando a gente pensa na nossa evolução espiritual, a gente está pensando no quê? Na expansão da nossa consciência. Que consciência? Consciência espiritual. Então, evolução é expansão da consciência espiritual, ou seja, dessa parte amorosa. Nada mais é do que nós nos tornarmos seres cada vez mais amorosos, mais conectados com a fonte criadora de tudo que é. Não importa se você vai fazer isso ajudando crianças, se você vai fazer isso sendo médico, advogado, sendo uma matriarca, cuidando da tua família, se você está ali, né, cuidando da terra, não importa o que você faça, que não necessariamente esteja ligado a uma profissão, mas uma vida que contribui para o bem-estar das outras vidas. Olha que lindo, Fábio. Sem dúvida. E compreender que esse propósito ele está ligado diretamente a você, não é às outras pessoas. Aquilo que você faz com uma mão, a outra não precisa saber. Né? É isso que às vezes a gente se confunde, porque tem muitas pessoas que fazem caridade e são péssimas de caráter, para tentar amenizar justamente o mau caratismo delas. Então, aprenda e compreenda que você, quando faz o bem, você só colhe bônus com Deus para você. Simples assim. É verdade. Então, você faça sempre aquilo que você sente no seu coração. E aprenda também que as pessoas, para serem ajudadas, elas precisam pedir ajuda. Quando elas não pedem, muitas vezes você termina sendo hostilizado por quem a gente sabe que precisa da nossa ajuda. E a gente sente como humanos e seres espirituais que a gente pode ajudar. Perfeito, perfeito. Lindo isso que você falou. Eu acabei de me lembrar de uma outra pergunta para ajudar no propósito. Sim. Sabe aquilo que você faz? Eu acredito que deva acontecer isso com você. Aquilo que você faz que você não vê nem as horas passando? Sim, porque é amor que você coloca. Exatamente. Então, é aquilo que a gente já falou num outro programa. A diferença entre o cansaço e o estresse. Sim. Você fica cansado aqui, né? Apresentando o programa. Mas você sabe, Maria Elisa, as pessoas, olha, a pergunta mais que eu ouço desde o dia que eu estreiei aqui, nossa, mais 5 horas de programa, como que você aguenta? Gente, de verdade, eu não sinto, quando eu tô no ar, eu não sinto. E olha que tem dia que eu saio daqui da TV, ontem mesmo saí daqui, eu fui aqui ao lado, depois de uma reunião, eu fiquei aqui, saí daqui, era 11h30, uma chuva horrível, eu sozinho num bar tomando uma cerveja, acho que 2h30, refletindo sobre a minha vida. Mas é importante a gente ter esse momento conosco, né? Eu poderia ter outras pessoas comigo, mas eu fiquei sozinho ali na parte de cima do bar, refletindo sobre a minha vida, sobre uma série de coisas, porque as pessoas, elas esquecem que a gente tem que amar a nossa companhia. Né? Não, eu não posso esperar que o tempo todo eu esteja rodeado de pessoas. Rodeado de pessoas eu estou todos os dias aqui no programa, fora, enfim. Mas tem aquele momento que tem que ser meu. Aquele momento que eu olho para fora, era 2h pouco da madrugada, estava uma chuva ali na Bela Sintra, e eu olhando da janela do quarto, assim, eu pensando assim, Deus, obrigado por tudo, por eu estar aqui, né? Porque eu não sei qual que é realmente a vontade tua, mas eu sei qual é a minha, né? E assim, e eu acho que isso é importante a gente ter essa conexão, porque tudo que, se eu estou aqui, não é porque eu sou lindo, não é por nada disso, é porque eu tenho consciência de que isso daqui é um propósito de Deus na minha vida e da vida das pessoas que estão aqui, né? Porque eu conheci você, que já tem um monte de gente em Bragança Paulista que te ama no Brasil todo, né? Então, assim, outras pessoas que fazem o nosso programa, Dr. Luciano, as pessoas que vão ficando fã, que vão gostando. Então, a gente vai abrindo uma porta e vai criando um laço de amizade. Pessoas vão embora, não vão gostar da gente, pessoas vão ficar, vão gostar da gente. A vida é assim. Agora, uma coisa que eu aprendi dentro dessa questão toda que você nos falou, é que é assim, quando eu vou brigar com alguém, hoje tem uma coisa que eu aprendi que é fantástica. Será que vale a pena? O que isso vai mudar a minha vida daqui, por exemplo, 1 ano? Então, hoje, antes de pegar e entrar numa briga com alguém, alguma coisa mesmo de verdade, eu falo, o que isso vai mudar a minha vida daqui a 1 ano? É uma
pergunta que eu me faço dentro dessa questão do propósito. Porque às vezes a gente gasta energia com uma pessoa que nem está aí para você. Nossa, perfeito. Entendeu? E aí você fica perdendo o seu tempo, o tempo todo alimentando isso, essas falinhas no seu inconsciente que é tão poderoso, para aquele seu córtex que é tão pequenininho, que é o nosso racional, que fala assim, gente, o nosso racional não funciona tão bem quanto o nosso inconsciente, então eu prefiro me alimentar daquilo que é melhor. O que é melhor? Estar do lado de gente boa, fazer coisas boas, né? Prestar uma solidariedade a um amigo, a uma pessoa que eu não conheço. Outro dia eu peguei uma marmita, e eu já estou meio enjoadinho da comida do restaurante que eu como. E aí o que acontece? Aí eu trago sempre para os meninos aqui, para as meninas, e aí todo mundo já tinha comido, aí eu peguei a marmita, aí parei, pedi para o motorista, moço, para aqui, por favor. Tinha uma senhora atravessando a rua aqui no cruzamento. Aí eu peguei e falei, senhora, entreguei para ela. Eu nem sei se ela pensou estar envenenada ou não, mas eu fiz de coração, porque de verdade eu falei assim, gente, todo mundo já provou da comida lá do restaurante, enfim. Porque eu acho que são coisas assim que a gente tem que fazer. E ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, né? Ela estava andando pelas ruas, provavelmente uma senhora necessitada pelo jeito que ela estava. Mas o que é interessante a gente entender isso, que o propósito é você ser feliz. Mas ser feliz, e como você bem colocou também, não é a gente fazer para nós. É a gente fazer sempre para o outro também, que é esse legado que a gente deixa, né? Eu estou abrindo isso hoje para vocês, mas são coisas que vai acontecendo na nossa vida, né? Que a gente não precisa contar para as pessoas. Com certeza. É exatamente isso. Eu acho que o Fábio está inspiradíssimo hoje. Quando a gente fala sobre propósito e as pessoas acabam vinculando a uma carreira profissional, né? Ah, eu vou fazer algo que eu gosto e aí eu vou viver de férias. Mas assim, prosperidade é estado de espírito, né? Me conectar com uma vida com sentido é eu encontrar conexão com a minha essência, com a minha paz, com a minha amorosidade. Então, tudo isso que você falou, né? Sobre fazer caridade, sobre oferecer o meu melhor para o outro, impactar o mundo, não só através de um trabalho. Pode ser através de um trabalho? Claro que pode. Quantos profissionais não vivem o seu próprio propósito, como você mesmo falou? Sim. Todo mundo fala assim, nossa, Malu, eu não sei como você aguenta o dia inteiro ouvindo o problema no consultório. Eu falo, cara, eu fico dando solução. Não é? Eu testemunho a superação, a evolução de pessoas. A maioria das pessoas sai melhor. Você é uma ferramenta na vida dessas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que esse é o propósito daquilo que você faz hoje, né? Então, quando a gente consegue fazer, não pensando na gente, porque, vamos ser sinceros, tem um monte de gente que quer ser apresentador de televisão, achando que apresentador de televisão é milionário. Tem os milionários e tem aqueles que são batalhadores, que são trabalhadores dessa fábrica de ilusão chamada televisão. Mas vocês têm que compreender que estar na televisão não faz você melhor ou pior que ninguém. É apenas um trabalho que te deixa numa vitrine enorme, gigante, que tem cobranças muito maiores na sua postura, na sua fala. Então, tem coisas que eu não posso mais fazer que eu fazia antes, quando eu não estava na televisão. Né? Então, você tem que compreender isso e colocar na sua cabeça que não é o trabalho, o dinheiro que vai te deixar feliz, que vai te fazer a pessoa realizada, porque não vai. Se fosse assim, nós não teríamos pessoas na televisão milionárias que são drogadas, que vocês acham que não são, mas que são drogadíssimas, entendeu? Que são promíscuas, que são sujas. Então, em todo lugar existe isso. O propósito da sua vida não é ter dinheiro. O propósito da sua vida é ser feliz. É fazer você colher um jardim de coisas boas. E dentro desse jardim vai ter sempre uma erva daninha que você vai ter que ter a capacidade, né, espiritual, inclusive, de compreender, não, isso daqui não me serve, não é para mim, eu não quero. Eu vou contar uma coisa para vocês, que quem assiste já os meus programas há mais de 20 anos sabe disso. Eu nunca experimentei um cigarro de maconha e nunca tive vontade. E eu convivo no meio que as pessoas usam droga, né? Então, assim, eu nunca, porque eu sempre tive isso muito claro comigo. Eu não quero ficar anestesiado. Beber já um vinho, beber uma cerveja já é o suficiente para mim. Às vezes até passo do limite nos bastidores da minha vida, que eu já falo assim, eu não gosto, eu não curto, porque eu gosto de ter o pé no chão.
Eu adoro poder olhar para as pessoas. Você pode ver que todas as entrevistas aqui, em qualquer lugar, quando eu converso com as pessoas, eu converso no olho. É verdade. Porque eu tenho o prazer de olhar para as pessoas, analisar as pessoas. Quando você chegou, falei assim, Amada, passa um lapisinho que você tá com uma cara de anêmica hoje. Verdade. Não tinha passado o lápis, tomei uma aqui do Fábio Brasil. Porque eu acho assim, porque eu acho que é importante contribuir com aquilo que a gente faz, né? Não adianta a gente, que nem aquela pessoa que tira uma foto e aí ela pega, quando aí você fala, veja o que você achou, ela só vai nela, ela abre a foto, só olha para ela. Ai, ela não olha para o contexto, ela não olha para o contexto. Ela não olha. Então você vê o egoísmo nessas questões. Então, qual que é o propósito? É fazer bem as coisas que eu faço, é procurar me melhorar, procurar saber que em algum momento eu posso ter limitações. Uma vez eu já contei aqui no nosso programa que na minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, nós temos pessoas dependentes de álcool e de drogas. Então, o que acontece? Se eu já tenho essa questão, que eu já tenho consciência, para que eu vou pegar e me arriscar a experimentar uma droga? Né? Então, eu tenho que ter consciência comigo, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como você falou, como que eu quero ser lembrado. Eu quero ainda viver pelo menos uns até 120 anos. Né? Então, eu quero ser um velhinho apresentando o programa na televisão, com saúde, com as pessoas que vão olhar para mim, que são mais jovens, e vão olhar assim, nossa, você lembra quando eu fui no seu programa? E eu acho bacana. Por quê? Porque eu tenho vontade de conhecer outras pessoas, outras gerações e tudo mais. É isso que a gente tem que entender de propósito. Lindo. Ô, Fábio, a gente estava falando sobre legado, sobre como a gente quer ser lembrado. Eu fui muito fã na psicologia do Moreno, né, que é o pai do psicodrama. Sim. E o Jacob Levi Moreno, ele causou, assim, ele foi preso, perseguido. Por quê? Porque ele falava que o teatro, que o grande crime do teatro era decorar um texto, porque, assim, a espontaneidade é a grande riqueza. Então, o texto poderia ser semi-estruturado, né? Bom, mas vamos logo aqui, porque eu vou falar. O Moreno, ele dizia assim, que o grande problema do ser humano é sempre um só, porque ele não é criativo. Porque ele encara os problemas e a vida dele sempre da mesma forma. Então, ele trazia muito o entusiasmo, a alegria, como uma linha, uma conduta para a gente conseguir viver bem. E aí, na lápide dele, antes dele morrer, ele pediu que escrevessem assim: aqui jaz Jacob Levi Moreno, que abriu as portas da psiquiatria à alegria. Que maravilha, lindo, né? É verdade, com certeza. Tudo a ver com o que você falou. Com certeza, e é assim que tem que ser. Com certeza. Bom, o nosso diretor, você viu que já levantou ali. Simbora. Tem perguntas dos nossos telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466. Nossa, essa calça do João Dória tá apertada hoje. Agora que eu tô vendo. Pergunta na tela. Tá impossível. Boa tarde, doutora. Existe uma idade certa para se encontrar o propósito? Quem pergunta é Pedro Almeida, de Salvador, Bahia. Beijo para Bahia, Salvador, para Márcia Almeida e todo mundo aí. Pedro, nunca é cedo demais, nem tarde demais para encontrar o propósito. Do começo ao final da nossa vida, nós estamos aqui abertos para vivê-lo, para encontrá-lo. O caminho é sempre a gente buscar uma vida com sentido e com conexão com a nossa essência. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, doutora. Sou aposentada e não tenho mais um propósito. Já fiz tudo que almejei. É errado não ter um propósito? Quem pergunta é Vanessa Farias, de Macapá, Aparecida. É Aparecida, não é isso? Puxa... Olha, eu fiquei triste em saber que você está assim, mas eu gostei muito da reflexão que você trouxe, porque com certeza vai ajudar mais pessoas. Todos nós somos providos de dons e talentos, porque nós somos extensões físicas de uma energia essencial. Então, eu tenho certeza absoluta, sem te conhecer, que existem dons, habilidades e virtudes que você possui na sua vida. Pode ser fazer uma comidinha gostosa, pode ser cultivar um jardim, pode ser escutar as pessoas que te procuram para desabafar, mas
algo que você consiga fazer onde você se sinta bem, onde você se sinta ajudando as pessoas e mutuamente se ajudando. Então, essa ideia de que, olha, não consegui nada e estou perdida na vida, eu vou falar que nesse momento, com isso que eu te falei, você pode se abrir para uma nova realidade. Começa a colocar um pouquinho da tua essência, dos teus dons e dos teus talentos, que a vida vai te surpreender e te conduzir para um caminho melhor. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, Malu. Teria algum livro sobre propósito para indicar? Quem pergunta é Bruno Santos, de Anápolis, Goiás. Bruno, eu falei desse livro hoje aqui com o Fábio e, sem dúvida, é um livro extraordinário do Prem Baba e o livro se chama Propósito. Esse livro é extraordinário e eu indico, você vai gostar. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutora, meu namorado mudou muito depois de perder o emprego. Só fica sentado assistindo TV. Espero que seja a América TV. Tenho um propósito para a minha vida e meu futuro. E sinto que ele não tem mais. Consigo ajudar ele de alguma forma ou é melhor desistir? Quem pergunta é Fernanda Araújo, de Patos, Paraíba. Fernanda, assim, olha, essa questão eu não tenho como falar para você desistir ou não. Muitas vezes a gente pode até querer mais do que o outro, a felicidade e o bem dele, mas nós não podemos querer pelo outro. Então, o livre-arbítrio é dele. O que acontece é que a autoestima do homem é muito, muito baseada na questão profissional, no papel social que ele tem. Então, me parece que ele pode estar vivendo uma depressão subclínica, um processo depressivo com encurtamento de energia, porque isso que aconteceu deve estar impactando diretamente a autoestima dele. O que eu aconselho? Incentive ele a buscar a ajuda de um profissional, a fazer uma terapia, que com certeza ele vai melhorar. Mas o propósito não é simplesmente o trabalho, como eu falei no começo do programa com o Fábio, mas em algo que conecte a gente à nossa essência. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quando era pequena, era muito fácil identificar um propósito. Agora, já adulta, não consigo mais. Me falta criatividade ou outra coisa? Quem pergunta é a Andréia Teixeira, de Manaus, Amazônia. Andréia, como eu falei, a criatividade, até que o Moreno do Psicodrama sugeriu, é muito importante. Experimentar coisas novas, né? Nos permitirmos vivermos experiências que vão fazer com que a gente se sinta bem. Mas é o seguinte, quando a gente lembra lá da nossa infância, do que a gente fazia, que a gente era muito feliz, é uma pista para achar o propósito. Vou te fazer aqui uma reflexão. Faz de conta que você ganhou na loteria e que você está com muito dinheiro e não precisa mais trabalhar. O que você faria se você não precisasse de dinheiro? Aquilo que a gente consegue fazer sem obrigação, mas que deixa a nossa alma feliz, sem dúvida é um indicativo do nosso propósito. Então, escuta um pouquinho sua intuição, silencia um pouco o pensar e amplie um pouco o sentir, que teu coração vai te dar direção. Olha, se você quer encontrar o seu propósito de vida, se você quer ser uma pessoa mais evoluída psicologicamente, você pode entrar em contato com a psicóloga Maria Luísa Lima através do Conexão Malu Lima. Conexão Malu Lima. E também pelo site conexãomalulima.com.br. conexãomalulima.com.br. Além das consultas presenciais, ela também termina executando as consultas online. Você de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com a Maria Luísa Lima, que é psicóloga simpática, maravilhosa, linda, também cheia de axé nagô. Não é isso? Baianidade nagô, alegria de viver. Mesmo.
Coisa boa. Obrigado, minha amiga. Obrigada, Uma Fábio. excelente semana curta para você, um bom feriado. A gente Pra se vê nós. na próxima quarta-feira. Falando sobre lei da atração. Boa, vamos falar sobre lei da atração e essa questão psicológica que envolve. Isso aí. Obrigado mesmo. Obrigada, Fábio. Bom, olha a hora, meu senhor. Olha a hora, minha senhora. Olha a hora, meu telespectador. 1h55, você está na América TV. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Te Feito. Até já.